Fala, turma! Está no ar mais um podcast, o seu podcast da saúde, o nosso Resenha de Saúde. Hoje o nosso quarto episódio. Estou aqui com o psicólogo Leandro Souza, ele que é psicólogo de formação, formado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Santo Antônio de Jesus, especialista em terapia cognitivo e comportamental e também especialista em psicologia educacional. Falei certo, Léo? Tudo certíssimo, meu cara. Léo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um tema bastante delicado e é um tema muito importante, né? Quando eu conversei aqui com a equipe, eu falei assim, e é o nosso primeiro episódio, né? Tinha muita gente perguntando, vai só falar de harmonização, vai só falar de estética? Não, é um programa de saúde, né? A gente vai trazer profissionais que estejam ligados da saúde em diversas áreas. Então, a gente está adequando algumas datas para poder trazer todo mundo. A gente viu que algumas pessoas já colocaram lá no Instagram do Resenha, no meu Instagram também, no Instagram do Estúdio Rocon, alguns nomes, e a gente já está costurando as datas para que a gente consiga trazer todos esses profissionais que vocês estão indicando para a gente, tá? É um tema hoje atual, vou dizer assim. Sim. Apesar de ser algo que vem há muitos anos, posso dizer que é secular até esse problema, se é que podemos chamar assim, depois você vai me corrigir, obviamente, mas é algo bem, bem comum agora. Léo, muito obrigado mesmo, né? Eu tenho certeza que vai ser um podcast muito enriquecedor. Então, se você sofre, assim como eu, de estresse, de ansiedade, né? E aí o Léo vai explicar aqui que tem várias escalas, várias, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Renato, eu que agradeço, assim, né, nesse convite. É um prazer para mim estar aqui para falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que requer uma seriedade, né, um compromisso com a população que vai estar escutando o que a gente está falando aqui. E você falou certo, sim, tá? As informações que você deu aí estão certas. Falar sobre ansiedade, né, nos dias atuais, onde a gente, ainda mais depois da pandemia, né, tem sido uma necessidade. Eu costumo brincar com colegas da psicologia que a gente não tem psicólogo hoje que não tenha atendido ninguém que tenha se queixado de ansiedade. Eu costumo dizer, né, falo isso até em sala de aula, falo isso no dia a dia, que às vezes a gente fica falando, profissão do futuro é profissão ligada à tecnologia, ligada à parte de informática, parte de marketing, né? Esse novo boom aí do chat GPT, que tem muita gente falando da inteligência artificial, que algumas profissões podem ser extintas e outras podem ser podem surgir novas profissões, mas eu costumo dizer que a psicologia é a profissão do presente, é a profissão do futuro, porque, de certa forma, eu não vou dizer que todos nós precisamos, que inclusive você já até me corrigiu, não é que todos nós precisamos de um psicólogo, né? É porque a gente precisa ter mais sensibilidade de entender quando vai precisar ou se está precisando de um psicólogo. Mas antes de a gente entrar nessa parte de ansiedade, de estresse, antes de a gente falar desses problemas, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, né? Eu sempre pergunto, a audiência sempre gosta de saber a jornada. Por que você escolheu a psicologia? Desde pequenininho você queria ser psicólogo, né? Ou essa paixão, e eu sei que você faz a psicologia com muita paixão, com muito amor. Como foi que você descobriu? Rapaz, essa é uma boa pergunta. Não, na minha infância toda eu sonhava em ser advogado. Eu pensava em fazer direito. Só que aí quando eu cheguei, né, comecei a me tornar ali adolescente, 17, 18 anos, eu comecei a ver a psicologia. Né? Eu acho que o direito aparecia ali por ser uma profissão que era mais famosa, digamos assim. Então eu tinha um acesso, né? Acaba que muitas crianças sonham com essas profissões porque são as profissões que são mais faladas, que são mais conhecidas, entendeu? Então é muito natural, medicina, direito, engenharia, mas aí com o tempo eu fui abrindo, né, o meu olhar, ampliando e escolhi a psicologia. E quando eu escolhi a psicologia, na verdade eu queria fazer na UFBA, né, em Salvador. Só que no dia que eu fui fazer a prova da UFBA, eu acabei perdendo, não consegui entrar para fazer a segunda fase, alguma coisa assim. Aí o que foi que eu tive que fazer? Eu peguei a nota e coloquei no SISU, consegui na UFRB e voltei para Santo Antônio. E vou dizer aqui, cara, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, entendeu?
dentro da minha constituição, por ser a minha cidade, sabe? Então, a UFRB ela é uma instituição que a gente estuda de manhã e de tarde. Então, para eu conseguir arcar com isso, estando em Santo Antônio, para mim foi muito mais fácil. Entendi. Entendeu? Léo, hoje você concentra suas atividades 100% nas consultas, nas terapias. Até um tempo atrás você estava trabalhando no serviço público de saúde, não é? Não sei se era voltado diretamente para atendimento ao paciente. Como é que está agora? Então, eu trabalhava no CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas, e a gente fazia assim atendimento tanto individual quanto atendimento em grupo. Atendo também na clínica, né, com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Trabalho também em uma secretaria de educação de um município como psicólogo educacional. E atualmente eu tenho lançado, Renato, alguns cursos. Então agora eu estou com um grupo de estudo em terapia cognitivo-comportamental. Estou também com um grupo terapêutico para homens. Então, né, você e os meninos aí, caso tenham interesse, é um grupo muito interessante para a gente pensar, sabe? Eu sempre venho falando, né, que as mulheres vêm pensando o que é ser mulher na sociedade há 100 anos e os homens não têm feito esse movimento. Está até melhorando um pouco. Né? Sim, concordo. Mas aí, e sim, você falou da cidade também, né? Isso. Eu trabalho aqui em Valença, em Santo Antônio de Jesus e em Tancredo Neves. E online, né, para todo o Brasil e até fora do Brasil. Então eu tenho concentrado as minhas atividades nessas áreas. Certo. Léo, e agora vamos falar do tema, né? Como eu falei no início do programa, eu estava realmente muito ansioso, literalmente muito ansioso para esse bate-papo sobre ansiedade e estresse, porque eu me considero uma pessoa ansiosa, não me considero imediatista, eu acho que eu já fui até imediatista. Eu vou começar a falar alguns conceitos, depois você vai me corrigir se tem alguma, né? Eu já me considerei muito imediatista, hoje eu não me considero mais imediatista para decisões, para projetos, né? Apesar de sempre pensar e executar, mas antes da execução eu sempre consigo ponderar muitas coisas, mas eu me considero uma pessoa ansiosa, né? Então, assim, o que é ansiedade, né? Se falando mesmo de saúde, né? Essa ansiedade e o estresse são as mesmas coisas? São coisas distintas? Existe uma ligação na pessoa que é estressada ou ansiosa, né? Não, eu gosto muito dessa pergunta, eu gosto muito desse tema e essa oportunidade que você acabou me dando aqui para falar sobre isso é muito boa. É muito boa. Por quê? Porque o que muitas pessoas não sabem, Renato, é que a ansiedade ela é uma emoção. E ela é uma das emoções ali básicas. Quais são as outras emoções básicas? Medo, raiva, tristeza, alegria. Quando a gente fala emoção básica, o que é que a gente está querendo dizer? Que todos nós, seres humanos, sentimos. Então, muitas pessoas chegam às vezes para fazer um acompanhamento comigo e falam assim, olha, eu vim aqui porque não quero mais sentir ansiedade. Aí com um certo traquejo, com um certo manejo, eu já começo a falar, olha, não é possível viver sem sentir a ansiedade enquanto uma emoção. Só que existe a ansiedade enquanto emoção e existe o transtorno de ansiedade. E é em relação a isso que a gente precisa começar a entender. Porque eu vejo também que há um equívoco na população. E como é que esse equívoco acontece, Leandro? Tem pessoas que levam o filho para a terapia porque o filho disse que estava ansioso para viajar. Será que essa ansiedade porque estava ansioso para viajar, que era algo de fato, uma novidade na vida daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, é algo disfuncional mesmo? Então a gente precisa entender o que é a ansiedade, né, enquanto emoção. Vou seguir aqui falando, né, para que todo mundo consiga compreender. Os nossos antepassados, vamos pensar, né, os primeiros homens sapiens que existiam ali, quem sobrevivia eram aqueles que tinham mais isso aguçado, a ansiedade, o medo. Por quê? Porque eles tinham mesmo que a todo instante estar ali pensando, e se um leão aparecer? E se um leão lá da savana aparecer? Luta e fuga, alguma coisa a ver? Exatamente. Então, assim, essa emoção, ela é importantíssima para que o ser humano pensasse, rapaz, e se ele vir em cima de mim, né? E se algo acontecer, o que é que eu posso fazer para me defender? Então, só sobrevivia naquela época os seres humanos que tinham isso mais aguçado. Só que com isso o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, e nós estamos em 2023. Então, a gente vem falando aí, a gente vem discutindo, né?
que a ansiedade nada mais é do que um medo certo na hora errada. Porque hoje são muitas coisas que acabam sendo gatilho, né? Essa palavra caiu aí no senso comum, mas o que é que eu estou querendo dizer? São muitas coisas que tocam, que ativam a nossa ansiedade. Então, por exemplo, hoje as pessoas se preocupam com a conta de água, com a conta de luz, com o aluguel, com o trabalho, com a demissão. São tantas coisas que acabam tocando ali nessa ansiedade, que as pessoas acabam sentindo isso um pouco mais. O que eu costumo dizer também, as pessoas às vezes me perguntam assim, né? Tá, e quando é que eu vou saber então que a minha ansiedade tá a mais do que deveria estar? Já não está mais saudável. Exato. Né? Pelo que você falou, a ansiedade aí, ela é, não vou dizer nem que é uma coisa boa, mas é algo implícito do ser humano, implícito, é algo natural, inato, né? Achei natural. A palavra, é algo inato do ser humano, mas que a partir de algum momento ela torna-se patológica, né? Então, como é que a gente descobre esse limite, né? Até onde a ansiedade é boa e até onde a ansiedade começa a ser ruim. Não, é isso, você entendeu bem, né? A ansiedade, ela tá ali, né, na gente, assim como o medo, assim como a raiva, né? Gente, o que a gente precisa entender é que, assim, ó, essas emoções que a gente sente hoje, segundo a seleção natural de Darwin, é uma herança genética que a gente tem. Tudo que a gente sente enquanto emoção tem uma função. Por exemplo, hoje a gente sabe que, sei lá, comer um bicho morto no meio da rua tem vírus, tem bactéria. Hoje a gente sabe. Aquele homem lá não tinha jornal, não tinha informação, não tinha artigo, imagina. Então, assim, o que é que impedia muitas vezes ele de comer? O nojo. A raiva, outra emoção extremamente necessária para que ele não deixasse que outros homens pegassem sua comida, invadissem ali o seu território de morada, de dormida. Então, o que é que acontece? Tudo aquilo que a gente sente enquanto emoção, o ser humano sente porque tem uma função. Tem um sentido ele sentir aquilo. Só que a nossa sociedade, como eu estava falando, veio mudando. Veio mudando, veio mudando. E a gente veio se adaptando de alguma forma a isso. Então, quando a gente hoje, né, se você me fez uma pergunta, como é que a gente vai saber ali que está disfuncional? Quando acontecem algumas coisas. Quando acontecem algumas coisas. Quais são essas coisas? Quando a ansiedade ela passa a paralisar a vida do indivíduo. Ela começa a interromper, ela começa a ser disfuncional no dia a dia do indivíduo. Calma que eu vou dar um exemplo. Imagina que eu venho para cá todo dia dirigindo e eu preciso vir para cá porque eu trabalho aqui. Só que chega um momento que eu falo assim, ó, rapaz, eu tô com medo que enquanto eu estiver passando pela estrada caia um raio e atinja meu carro e aí eu não vou mais para... Está sofrendo por ansiedade. Por algo, né, que eu estou supondo ali que vai acontecer. Então, assim, quando paralisa um aspecto da minha vida. Esse foi um exemplo que veio agora aqui. Bem didático. Bem didático, entendeu? Ou quando, por exemplo, não paralisou a minha vida, um aspecto da minha vida, mas está me trazendo sofrimento. Eu até venho para Valença, mas eu chego aqui tremendo. Eu vim o caminho todo suando e eu cheguei aqui tremendo porque eu estou imaginando que poderia cair um raio e atingir o meu carro. Eu já estou até debruçado aqui, viu, Caio? Eu já saí totalmente do foco da câmera. O diretor, Léo, aqui, porque realmente é um tema, né, que a gente vai ficar. Léo, você vai falando, minha cabeça já vai dando um nó aqui agora. Você usou um exemplo, né, e você bem falou que é um exemplo ilustrativo, né, Sim. Algo figurado, e que eu chamo de sofrer por antecedência, né? Sim. Aonde que o pessimismo entra nessa história aí? Isso daí seria algo... O pessimismo consegue entrar nisso daí ou não tem nada a ver, eu estou viajando? Rapaz... Deixa eu reformular. Uma pessoa ansiosa sofre também com pessimismo ou não tem nada a ver? Assim, pode ocorrer da pessoa, né, que tem ansiedade, ela também ser uma pessoa pessimista. Só que eu vejo da seguinte forma: o pessimismo ele não está só relacionado, porque veja, a ansiedade está muito relacionada a algo que pode me atingir, que eu não vou conseguir dar conta, né? O pessimismo ele está muito mais vinculado com outras patologias, como por exemplo, um paciente que ele tem um quadro depressivo, ele tende a ser mais pessimista em relação à vida, em relação a ele mesmo, em relação às coisas, entendeu? Isso está mais marcado. Isso está mais marcado, né? A pessoa acaba vendo ali o mundo como se fosse um pouco mais negativo mesmo, ou um pouco sem luz, digamos assim. Agora,
O que a pessoa... Eu entendi o que você está querendo dizer, onde é que você está querendo chegar, e eu vou te responder com o nome disso. O nome disso é catastrofizar. Catastrofizar é um termo, é um sintoma que as pessoas ansiosas têm, que é você antecipar o futuro, imaginando que uma grande catástrofe pode acontecer, pode acontecer na sua vida, entendeu? Então, por exemplo, eu já atendi um paciente que ele falou assim, ó, é interessante que ele conseguiu perceber. Ele falou, rapaz, eu estava dormindo essa noite e eu escutei uma zoada no telhado da minha casa. Quando eu escutei a zoada, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi: É um ladrão. tem algum ladrão entrando aqui. Tem algum ladrão entrando aqui. Aí vocês vejam a importância de fazer terapia. A partir do momento que ele conheceu esse termo, ele disse que ele parou e pensou assim: rapaz, eu acho que eu estou catastrofizando, que é aquilo que o Leandro falou. E aí, olha que interessante o movimento que ele conseguiu fazer. Ele disse que parou e pensou assim, né? Na terapia cognitiva, a gente ensina muitas vezes o paciente a buscar evidências e alternativas àquele tipo de pensamento. Aí ele disse que começou, foi engraçado isso, porque ele disse que parou e pensou assim, indo pro racional, né? Rapaz, a minha casa é a mais feia da rua, porque se o ladrão fosse entrar em alguma casa, seria na minha, entendeu? Então ele conseguiu aí racionalizar um pouco aquilo que ele estava passando e conseguiu descatastrofizar, que é diminuir aí essa catastrofização. Um outro ponto que você perguntou, só para a gente não se passar, não esquecer, que é sobre o estresse. Que assim, você sabe, Renato, que isso é muito curioso. Por quê? Porque Eu não sei de nada. Eu sei não, eu sinto. Eu saber não sei de nada, né, direção? Eu apenas sinto. Não, mas sabe porque o estresse ele é muito estudado, ele é muito falado, mas não se tem ao certo O gatilho que leva ao estresse. E assim, o que se sabe é que é um evento que as pessoas elas interpretam o estresse, né? É um evento onde as pessoas interpretam enquanto algo ameaçador, algo que movimenta ali o ser humano, e o ser humano interpreta aquelas situações como se fossem mais difíceis para ele conseguir solucionar. Então aí o corpo começa a entrar em um estado de estresse. Agora, são coisas que estão vinculadas de algum modo. Entendi. São coisas que estão vinculadas, porque, por exemplo, eu posso estar estressado e começar a sentir ansiedade, eu posso estar estressado e começar a sentir o medo. E aqui eu também quero aproveitar para fazer uma grande distinção entre essas duas emoções, que são duas emoções poderosas, assim, né? Eu costumo dizer, são duas emoções fortes que movimentam a gente. O medo, né, gente? A gente sempre vai denominar, a gente sempre vai chamar de medo quando o estímulo ele for concreto. Você não tem dúvida. Então, por exemplo, se aparece um leão aqui, imagina que todo mundo aqui vai sentir um pouco de medo, entendeu? Então, assim, a emoção é medo, entendeu? Agora, vamos supor que eu estivesse em Santo Antônio de Jesus e eu falasse assim, e você me ligasse e falasse: Léo, vamos gravar lá o podcast, né, resenha de saúde e tudo mais, e eu falasse assim: Renato, eu não vou não, velho. Vai que aparece um leão lá. Isso aí é ansiedade, entendeu? Entendi. Então essa é a diferença entre essas duas emoções. Agora as duas, elas movimentam, assim como o estresse também, elas movimentam o nosso corpo de forma muito parecida. Por isso que as pessoas acabam sentindo internamente a sensação de medo e às vezes denominam de medo. Como assim, Léo? E por que isso acontece? Vamos lá. O nosso corpo ele é uma máquina, né? A gente sabe disso. Então imagine que quando o ser humano ele se depara com algo que é ameaçador para ele, o corpo, até por aquilo que você trouxe, né, agora há pouco, que é a luta e a fuga, ele se prepara para lutar, fugir ou, em alguns casos, paralisar. Dopamina. Exato. Assim, é uma série, na verdade, de adrenalina, cortisol, o corpo começa a liberar ali uma série de coisas. A nossa amígdala também é responsável por reações de medo. Então, o nosso corpo ele começa a se preparar ali para se defender. Tem uma coisa interessante que eu já ia esquecendo de falar, mas graças a Deus que eu não esqueci. Que é o seguinte. Tá em tempo ainda, vai lembrando que aqui é só um bate-papo. Aqui a gente vai lembrando, vai falando. E vai seguindo, né? Que é o seguinte. Quando a gente está com muita ansiedade ou com muito medo, a gente começa a sentir taquicardia, né? O nosso coração começa a bater mais forte. E por que o nosso coração faz isso, né? Para jogar mais sangue para as extremidades, para a gente se preparar ou para lutar
ou para fugir. Luta e fuga. Luta e fuga. E às vezes, quando as pessoas estão tendo alguma crise de ansiedade, elas chegam falando, né, o meu coração tá assim. Eu conheço, Renato, inúmeras pessoas que já chegaram aí até o hospital achando que estavam tendo um infarto ou achando que estavam tendo algum problema físico, digamos assim. E quando chega ao hospital, descobre que é ansiedade. Os médicos plantonistas chamam isso de DNV, distúrbio neurovegetativo, o famoso PIT. E aí manda o paciente embora, porque dentro de uma unidade de pronto-socorro, pronto-atendimento, obviamente não vai tratar problemas emocionais. Exatamente. E tem pessoas que às vezes, quando chegam na porta do hospital, a ansiedade já diminui, sabe? Então, assim, é importante, o que é que eu ia dizer? O nosso corpo ele se prepara. Às vezes a nossa mão ela começa a suar. Por quê? Porque se naquela época um predador fosse tentar segurar você, você estaria mais escorregadio. Entendeu? Então, é uma série de atitudes, digamos assim, né? Que o corpo... De recursos, perfeito. De recursos que o nosso corpo ali, ele tem e ele é automático, e tem que ser. Tem que ser rápido, assim. Porque se a gente está atravessando a rua e está vindo um carro e acelera, a gente não tem que ficar lá olhando o carro e pensando, lá vem o carro. A gente tem que tomar uma atitude em relação àquilo e... Certo. Então, Léo, embora eu me considere uma pessoa ansiosa, eu não sabia até então, quer dizer, agora eu sei, e depois que você falou, ficou muito, muito claro, né? Que a ansiedade ela é um sentimento, como a gente tem outros tipos de sentimentos, correto? Estou falando certo? É um sentimento, não? Assim, é uma emoção, entendeu? Uma emoção, Exato. perdão. É uma emoção, assim como a gente tem outros tipos de emoções. Perfeito. Dentro dos quadros de ansiedade, existe alguma classificação? Por exemplo, a gente sabe que outros distúrbios, como depressão, que a gente tem fatores genéticos ligados, comprovados isso cientificamente. Isso aí é um outro podcast para a gente falar, né? Não sei se a gente poderia já falar alguma coisa a ver com depressão, se a ansiedade pode levar à depressão, eu acho que não. Ou fatores como a epigenética, né? São fatores, para quem não sabe, o Léo pode falar até melhor do que eu, mas a genética, aquilo é algo realmente que está ali dentro da gente, é algo que a gente vai herdar, todo mundo fala, a parte, né, do nosso gene, a gente vai herdar dos nossos pais, dos nossos avós, enfim. E a epigenética é aquilo que o meio externo vai potencializar algo que eu tenho. Correto, Léo? Então, por exemplo, não é porque meu pai é altamente, um exemplo, ansioso ou é explosivo, que eu também vou ser ansioso ou explosivo. Possa ser que o meu meio, que eu criei recursos através do meu meio, que vai potencializar esse gene para outras coisas. Não é porque meu pai fuma que eu vou fumar, não é porque meu pai bebe que eu vou beber. Eu posso potencializar essa força para beber um álcool como para ler um livro, né? Não é porque meu pai usa cocaína que eu vou usar cocaína. Eu posso colocar, porque o que a cocaína faz? Ela excita. Então eu posso utilizar outros meios para que eu possa ter, grossamente falando, né, a mesma emoção que a cocaína traz para mim. Então eu queria, desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, eu queria entender isso sobre a epigenética. Eu venho lendo um pouco, né, ouvindo podcasts a respeito. Tem uma pessoa que eu sigo, o Wesley Delanogari, né, que é um psicólogo, sim. E aí tá muito famoso até agora, né, a equipe do Paulo Musi ali, enfim, tem um programa chamado Reservatório da Dopamina, né, por sinal. É algo que depois a gente pode até pensar para construir um negócio desse, né, Caio? Um curso legal assim, você já tem aí uma plataforma para homem, a gente pode, quem sabe, criar um algo parecido. Enfim, eu queria entender se existe, em relação à ansiedade, esse foco genético ou se é realmente o meio. Porque, por exemplo, digamos que meu pai foi criado na roça, ele é uma pessoa ansiosa, mas ele foi criado na roça, ordenhando vaca, coisas que ele não, né? Eu não. Eu tenho a mesma estrutura genética dele e fui para uma cidade grande, viver nesse caos da cidade grande. Então, é a estrutura genética ou são os fatores ambientais? Ou os dois podem favorecer? Desculpe ter sido longo na pergunta. Não, tá tudo certo. Olha, você fez um questionamento que é muito plausível. Por que é muito plausível? Porque durante muito tempo, e eu lembro que quando eu entrei na UFRB há 10 anos atrás,
esse tipo de questionamento ele era um pouco vivo ainda, assim, que é o que é herdado, né, e o que é aprendido, né? Era bem desse termo, era bem esses termos que a gente usava assim na época. E o que é que acontece? Hoje a gente já tem, né, e aí desde a época eu ainda estava no curso e a gente já sabe que existem questões, existem alguns pontos que são herdados, não tem como a gente negar isso. Então, sim, algumas pessoas elas já nascem e eu não sei como é que a psicologia ficou tanto tempo nisso, porque hoje a gente percebe que, sei lá, se você pegar dois bebês e o jeito que os dois bebês reagem quando a mamadeira não é entregue no momento que eles estão com fome, já é diferente. Ou seja, é algo que já vem ali. Então, tem algumas questões que a gente já herda. Agora, Leandro, tenho uma... Eu ia falar eu, Léo, mas tudo bem também. Parto do pressuposto que, assim, e o que é que a ciência diz também, a terapia cognitivo-comportamental traz muito isso. Que as experiências que a gente vai ter após o nosso nascimento, elas vão, sim, diminuir ou reforçar algo que a gente já nasce ali tendo. E isso também é algo muito óbvio, assim, é muito claro pra gente. Por quê? Porque se você pega uma pessoa e coloca para viver com lobos, tinha até duas histórias assim um pouco antigas sobre duas meninas que foram criadas por lobos, se eu não me engano. Elas não vão ali ter como ter os aprendizados que nós temos, né, e reagir a essas questões de um modo parecido com a gente. Elas vão muito mais parecer com lobos do que com seres humanos. Então, o que é que isso mostra pra gente? O que é que esse exemplo mostra pra gente? Que o que a gente vivencia após a gente nascer é muito importante. Na terapia cognitivo-comportamental, Renato, a gente tem um conceito de crenças centrais, crenças nucleares. Essas crenças, elas começam a se construir a partir das nossas primeiras interações e considera também o fator genético. Mas o que é que está aqui? O que é o centro dessas crenças? As tuas primeiras interações com as tuas professoras, com a sala de aula, com a tua mãe, né? Com os teus irmãos, com as tuas primas. Isso, e o mais interessante é que assim, ó, se uma mãe, por exemplo, trabalhava muito e convivia pouco com o filho, e esse filho fica com a sensação ou tem a interpretação de que minha mãe não me ama, digamos assim. Né? Por mais que depois ele cresça e ele perceba assim, não, minha mãe não ficava comigo porque ela trabalhava. No momento da infância, se ele se sentiu assim, a crença já começa a ser constituída e a configurar a mente dessa pessoa. Isso é muito forte. Na verdade, assim, eu sou muito terapeuta cognitivo-comportamental, porque na psicologia a gente tem várias abordagens, né? Eu não sei, a gente vai chegar nessa parte. Eu fiquei curioso em relação a esse negócio de crença. É o que eu conheço de crença dominante? É a mesma coisa ou não? Então, não. Foi bom você trazer isso, porque assim, ó, sempre que eu achar que algo é muito pertinente, eu vou chamar a atenção. Léo, fique à vontade, você está em casa. Tá? Pronto. Porque assim, hoje em dia eu vejo muito posts no Instagram, em vários locais, sobre uma questão chamada crenças limitantes. E na verdade isso... Limitantes, perdão, eu falei dominantes, né? Foi, pensei uma coisa, eu falei outra. Ainda bem que você entendeu o raciocínio. Crenças limitantes, justamente. É isso. Só que assim, não se tem um arcabouço teórico, um embasamento teórico grande sobre essas questões. Né? Hoje em dia a gente tem aí muitos profissionais, vamos chamar assim, que falam sobre isso às vezes nas redes sociais. Só que essas crenças da TCC, que são crenças nucleares, crenças básicas, que em alguns livros chamam, é uma outra coisa. A TCC hoje, gente, a terapia cognitivo-comportamental, ela é a abordagem dentro da psicologia que conseguiu ter mais embasamento teórico e evidência científica através de estudos randomizados da sua eficácia. Então, por isso que hoje você vai olhar, a maioria dos locais que você pesquisa lá, geralmente tem terapia cognitivo-comportamental. Significa que só ela funciona? Não. A gente não pode dizer isso. O que a gente pode dizer é exatamente como eu falei. É que até hoje conseguiu ter uma maior evidência científica. Entendeu? Mas... perdão. É que eu não sei se eu respondi a pergunta sobre as crenças centrais. Pode continuar.
Não, tem uma coisa que eu quero ir explicando, assim, que é o básico do básico da terapia cognitivo-comportamental. E tem total a ver com ansiedade. Porque, vamos lá, o que é que a terapia cognitivo-comportamental diz? A terapia diz o seguinte: existem situações, certo, que acontecem em nossas vidas. Dessas situações, a gente tem pensamentos automáticos. Mas, Leandro, Léo, o que é pensamento automático? Pensamento automático é tudo aquilo que vem na nossa mente sem que a gente queira. Fluxos de pensamentos que simplesmente chegam. Imagina que você está aqui comigo, né? E de repente vem um pensamento sobre alguma coisa, algum dia que alguém falou algo para você. Ou a gente poderia chamar também da primeira interpretação que a gente tem dos fatos. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, gente, é só para ser didático mesmo. Vamos imaginar que estamos nós dois aqui, entra, sei lá, a recepcionista aqui e fala bem assim: boa noite, meninos. É a mesma situação para Leandro e para Renato. Só que o meu primeiro pensamento automático ali que chegou foi: poxa, eu, um homem de 30 e poucos anos, a menina me chamando de menino, sinto um pouco, aí minha emoção, um pouco de raiva, meu comportamento, olhar assim para a cara dela e nem respondo. Fale por você, né? 30 e poucos anos, porque eu tenho 20 e poucos. Então, veja, a mesma situação para nós dois. Só que no teu pensamento automático que chegou foi: que moça educada. Tua emoção, um pouco de, sei lá, um pouco de tanto faz, não sei. Aí você só respondeu: boa noite. Perceba que era a mesma situação para nós dois, mas porque nós pensamos coisas diferentes. Reagimos diferentes. E antes de reagir, sentimos coisas diferentes. Eu fiquei com raiva porque ela me chamou de tal. Entendi. Entendeu? E eu fiquei feliz. Lisonjeado. Mas veja o que É o acontece. Botox, é o preenchimento, é o Sculptra. Tá vendo aí? Eu acabei falando de estética, Caio, Gilmar. Tá vendo aí? Mas e o que é mais curioso da gente pensar é que assim, ó, e como é que isso se relaciona com a ansiedade, Léo? Se relaciona da seguinte forma: se eu estou passando por alguma situação e chega um pensamento catastrófico do tipo, de que alguma catástrofe, algo ruim vai acontecer, é esse pensamento que faz a ansiedade nascer. E aí o que é que a gente ensina muitas vezes ao paciente na terapia? A identificar esses pensamentos automáticos e depois a questionar, buscar evidências se ele é verdadeiro ou não. Entendeu? Essas duas coisas elas são importantes, porque a emoção ela não nasce do nada. A emoção nasce a partir do momento que a gente faz uma interpretação de alguma coisa. Vamos lá, um outro exemplo que é muito típico de eu ouvir na clínica. Rapaz, meu chefe me mandou uma mensagem dizendo que quer conversar comigo. Pronto. A mensagem do chefe foi: quero conversar com você. Agora, A pessoa criou na cabeça que vai ser demitida, que o salário vai diminuir, que ele vai ter que morar em outra cidade e ganhar menos. Já começa a criar um monte de coisa na cabeça. Isso aí é uma pessoa ansiosa. isso aí é uma pessoa ansiosa, mas veja, o pensamento que ela teve ali foi o que fez, é o que vai fazer a emoção dela ficar muito aflita nascer. Se ela pensasse, talvez, ele quer me dar, se o pensamento fosse, ele quer me dar um aumento, talvez ela ficasse ansiosa, mas uma ansiedade boa, digamos assim, né? De tipo empolgada com aquilo, aquela ansiedade mais natural. Agora, se ela pensa, vou ser demitido, aí pronto. Aí, gente, é só... Então a gente já falou a diferença de ansiedade e de estresse. Falamos como é que nasce, né, a ansiedade. E começamos agora a flutuar no que você mais se sente confortável, mais se sente à vontade, que é a parte da terapia cognitiva. Comportamental. Você, não sei até como, você pode falar como é que funciona essa abordagem? Digamos que eu, se puder, tá, Léo? Que eu não sei, né? Até que momento a gente pode chegar ou não. Digamos que eu sou seu paciente, não que eu não seja, né? Digamos que eu sou seu paciente. Digamos que eu sou seu paciente. E aí eu cheguei lá na Clínica Lotus, no seu consultório aqui em Valença, e aí falei assim: pô, Léo, hoje eu sofri com ansiedade, e aí eu tô fazendo curso, pós, não sei o que, tô me sentindo ansioso, tô me sentindo, né, como é a sua abordagem, quais são os recursos, quais são as ferramentas que você utiliza, né? Não, boa pergunta. E assim, essa sua pergunta me fez lembrar daquilo que você falou, né, dos diferentes tipos, né? Você falou assim, tem grupos de ansiedade, tem diferentes tipos, e tem. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente abre um leque aí. Por quê? Porque tem transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG,
Tem as fobias Transtorno. de ansiedade generalizada, que é TAG, a gente chama. Tem fobias específicas. Tem fobia social. Tem um toque que até o DSM-4, o DSM-4 é como se fosse um manual, o DSM é um manual de doenças relacionadas à saúde mental. E até o DSM-4, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele estava dentro ali dos transtornos ansiosos. Depois ele saiu e ganhou como se fosse assim, uma página só dele, digamos assim. Mas, obviamente, o TOC ele tem ali muitos marcadores típicos de ansiedade, entendeu? Então, assim, tem o próprio transtorno do pânico, né, a síndrome do pânico. Então, assim, tem ali uma série. E aí, para cada um desses transtornos, a gente vai ter ali uma abordagem distinta. Por exemplo, para uma pessoa que tem uma fobia social, talvez uma abordagem em grupo seja uma boa. Na verdade, hoje em dia na psicologia a gente já usa um termo padrão ouro para fazer o acompanhamento, o tratamento das pessoas. Por quê? Porque se a pessoa ela tem ali, né, uma fobia social, estar ali em grupo talvez já seja uma coisa positiva para ela. O transtorno de ansiedade generalizada, porque ele não é específico, é aquela pessoa que justamente está sempre muito... É bem amplo, né? Então ela vai fazer um exame, ela já acha que ela sente uma dor, ela acha que é um câncer, o chefe falou que quer falar, ela já começa a colocar o currículo porque ela acha que vai ser demitida. Então é bem amplo assim, sabe? Mas o que é que a gente faz? Qual é o passo a passo que eu sigo hoje? Eu vou compartilhar aí, né? Então, assim, quando chega uma pessoa lá no meu... Mas não sou eu não, viu, gente? Não sou eu o paciente, não. Mas primeira coisa que eu faço é psicoeducar, que a gente chama, sobre o que é a ansiedade para essa pessoa, para esse indivíduo que chega lá, para esse paciente. Depois a gente começa a ensinar algumas técnicas de manejo de ansiedade. Existem muitas... Fale sobre algumas. Existe... Porque tem gente sacudindo aqui o pé aqui, né? Se esse negócio de sacudir o pé assim é ansiedade? Por exemplo, eu tô aqui agora nesse exato momento, a câmera não vem aqui debaixo das pernas da gente não, né? Mas meus pés estão aqui sacudindo. Isso é ansiedade? Pode ser uma estratégia de regular a ansiedade, entendeu? Pode ser uma estratégia que a pessoa desenvolveu, aprendeu para conseguir regular a emoção. Pode ser. Como também podem ser outras coisas, entendeu? Entendi. Inúmeras outras coisas. Entendi. Mas acho que você tinha perguntado alguma coisa que fugiu agora, cara. Rapaz, eu lembro agora, porque esse negócio, eu lembrei de... Vou contar uma história aqui que talvez a gente pegue a deixa. Um conhecido meu, que ele, qualquer lugar que ele senta, ele pode estar em qualquer ambiente, né? Seja até num ambiente relaxado, né? Esses dias eu encontrei com ele num barzinho e ele estava sentado na mesa sacudindo as pernas e ele, às vezes a gente dá uma sacudida assim, ele as duas pernas ficam na tremedeira assim, ó, o tempo todo assim, ó. É impressionante, rapaz, que ansiedade segura na perna dele assim, ele continua, segura na perna dele, ele continua a tremedeira. Eu achava que isso era um indício de ansiedade, mas você está dizendo que pode ser ansiedade como pode ser outras coisas também, não é isso? Sim. Em alguns casos pode ser um tique, entendeu? Pode ser um tique aí que ele pode ter desenvolvido. Mas sempre... pode ser também. Que tem relação sim também com a ansiedade, tá? Agora... A gente estava falando sobre os tipos de ansiedade, sobre o tipo sim. de transtorno. Você chegou a falar do toque. Isso, não chegou para mim já aqui. O que é que eu faço, né? Então, assim, eu faço... Abordagem, estava na abordagem. Então, assim... Primeira abordagem educativa, né? Depois da abordagem educativa... Eu ensino as pessoas, né, os clientes, pacientes, a identificarem quais são esses pensamentos, a questionar esses pensamentos, porque a gente sempre passa parte dessa parte cognitiva. E tem várias técnicas hoje em dia que servem tanto para manejo do estresse quanto para o manejo da ansiedade. Conte-nos mais sobre isso. Eu vou compartilhar aí. Né? Essa é a hora de pegar o papel e a caneta ali. Tem aí, mas eu vou anotar no celular aqui. Mas tem a respiração diafragmática, que é algo bem... uma respiração... Geralmente a gente respira mais no dia a dia pelo peito, né, pelo tórax aqui. E a respiração pelo diafragma, ela está mais voltada para o abdômen. E aqui, gente, eu faço
quero fazer um alerta aqui. Quando a gente fala de respiração diafragmática, não é a mesma coisa do que respirar fundo. Porque muitas pessoas, inclusive, podem aumentar os sintomas ansiosos se elas apenas respirarem fundo. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas dando essa dica, né? Oh, respire fundo, tá ansiosa, respire fundo, vai, respire fundo que passa. E tem que ver como é esse respirar fundo. Porque se a pessoa respirar fundo pelo tórax, talvez ela se sinta ainda mais ansiosa e aí ainda sinta um pouco mais essa falta de ar. Então a respiração ela tem que ser diafragmática, né? Pela região do abdômen. Tem muitos vídeos no YouTube também que ensinam. Existe o relaxamento progressivo de Jacobson, que é um relaxamento onde as pessoas elas vão ali, isso tanto para a ansiedade quanto para o estresse. Elas vão ali relaxando, tensionam ao máximo os membros do corpo e depois vai liberando, entendeu? Então a ideia é a gente levar ao máximo, né? Então a gente vai ali, né, com as mãos, os pés, a perna, e aí vai passo a passo. E hoje em dia, na psicologia, existe uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Mindfulness, que é a mesma coisa do que a atenção plena. Hoje em dia, isso aí é algo muito contemporâneo, assim. É o que a gente tem mais utilizado, assim, enquanto novidade. Tem muitas pesquisas, assim, acho que tá todo mundo voltando muito a olhar para Mindfulness, que é a atenção plena. E o que é isso, né? O que é a atenção plena? O ser humano sofre porque muitas vezes ele está pensando muito em coisas que ele já passou no passado, obviamente, ou porque ele fica muito preocupado com coisas que ainda podem acontecer com ele. E muitas vezes o momento presente da pessoa está cheio de cor, está cheio de coisa bacana. Por exemplo, eu estou aqui agora com vocês, super confortável, batendo um papo de um tema que eu gosto, super empolgado, e muitas pessoas, ao invés de aproveitar esse momento presente aqui, que tá tudo bem com ela, né, que ela não tá sentindo nada, que ela tá super confortável, ela tá muito preocupada com o mês que vem. Entendeu? Ela tá muito preocupada com as coisas que podem acontecer com ela mês que vem. E aí a atenção plena, né, Mindfulness vem falando sobre você dar um pouquinho de palco pro presente. Sabe? Imagina que a tua vida é um palco de um grande teatro e existem 3 atores, né? Existe o passado, existe o futuro, existe o presente. Então é você falar assim, olha, desce um passado, futuro, desce um pouco do palco, deixa o presente entrar e deixar que o presente... Tome a cena. Perfeito. Tome a cena. Tome a cena. Pesado, viu? Sabe? Então, assim, e tem algumas técnicas também, né, de escaneamento corporal que a gente faz, às vezes, eu faço muito isso. Escaneamento corporal? Porque, veja, a gente percebe... Meu papel aqui é questionar, viu? Não, mas é muito bom esses questionamentos, e agora que a gente já está um pouco mais de tempo conversando, eu vou lembrando de algumas coisas que eu acho que são importantes. Eu estou viajando aqui, acredito que os meninos também aí, tá todo mundo aqui, né? A gente fica assim... quietinho, Léo, porque é realmente um assunto delicado. Eu mesmo, né, entendo muito pouco. Quando a gente preparou o roteiro e que a gente manda o roteiro para você validar, a gente cria um roteirozinho aqui, né? Quando eu tô mexendo aqui no celular, gente, é um roteiro, tá? A atenção tá plena aqui. É um roteirozinho que a gente segue para poder saber o que é que eu vou perguntar ao profissional, porque realmente não é minha área, diferente do quando tá aqui a galera da estética ou a parte de laboratório, né? Que aí eu consigo flutuar bastante. Então eu tenho algumas coisas aqui que eu vou perguntar e o meu papel é questionar. O que seria esse escaneamento? Então, a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos, né? Então, o tato, o paladar, audição, visão, enfim, os 5 sentidos. E aí, às vezes, a gente está muito... nossa atenção está muito voltada para os nossos pensamentos. Então, é a gente começar a pedir para o paciente, o cliente, prestar atenção, né, nas coisas que ele está escutando, nas cores que ele tem visto. Isso faz um bem retado. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando você está passando por algum lugar de sombra e passa um vento tão bom, tão forte, que você fecha os olhos assim e você fala... Nossa, como isso foi... Como bateu bem essa... O povo chama isso de arrepio da morte. Na minha época, Léo, chamava arrepio da morte. Não. Mas... Gilmar concorda? Caio concorda? Meu Deus do céu. Mas assim,
A morte passou. Quando a gente passa assim por alguma experiência, ou a gente está viajando e a gente olha uma árvore que tem uma cor, ou que tem um formato, algo assim, que chama a atenção da gente. Aquilo ali também é você tendo um momento de atenção plena, porque a sua atenção está toda voltada para aquilo ali que você está vivenciando naquele momento. E por isso que essas coisas são tão significativas. Ou quando você tá viajando de carro, toca uma música, você olha a paisagem, você escuta a música, e aí você entra numa vibe e você fala, O nossa, TDAH gosta, pra quem tem TDAH gosta disso aí. Eu nunca fui diagnosticado com TDAH não, mas como tem muita coisa na moda hoje, falei isso esses dias pra Aline retornou, a Aline falou assim, você não tem isso não, né? Eu falei, mas o TDAH que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu leio bastante e como eu tenho um pouco de dificuldade na leitura, às vezes assim, eu gosto de ler logo de manhã, cedo, quando eu acordo, né? Sempre eu até compartilho algumas passagens de livros no Instagram. Por quê? Porque de manhã tá silêncio, não tem barulho. Eu já moro no Guaibinho e já é menos o barulho, mas não tem barulho de carro, não tem barulho de rua. Eu tô com a mente fresca, eu consigo me concentrar mais. Mas tem hora que eu tô lendo um parágrafo, eu saio daquele parágrafo assim, eu vou no horizonte, vou em tudo quanto é canto e volto. E aí você pegou esse negócio. E às vezes quando você tá viajando, tá no carro, ouve a música, né? Quando a gente já tá viajando, pelo menos eu que viajo muito, quando eu tô viajando de carro, eu já tô no automático, né? O que me deixa até mais em estado de alerta são os podcasts que eu passei a ouvir. Porque a música realmente me deixa em estado de relaxamento total. Se eu já tô no estado automático, o nosso cérebro, e aí Léo vai flutuar ainda mais nisso, nosso cérebro gosta de economizar energia. Perfeito. Não é isso? Ele economiza energia. Como eu faço aquele trajeto sempre ali, já está tudo gravado. Então tem hora que eu chego aqui em Valência e falo assim, meu Deus, passou tão rápido. Por quê? Porque meu cérebro já encontrou recursos para economizar energia para que realmente eu chegue de forma que gaste menos energia, que tenha muito esforço, enfim. Mas esse estado de flutuação demais não é algo disfuncional, não? Porque eu tô te perguntando, Léo, porque eu vejo muita gente falando isso. Não, você tem que se desligar, às vezes você tem que relaxar. Até onde isso é bom, até isso onde isso é ruim. Se a gente falou naquele início lá que é importante, esse não sentimento é uma emoção, né? O estado de alerta. Até onde esse relaxamento é disfuncional? É bom ou é disfuncional? Então, é porque assim, ó, a atenção plena, não sei se a gente pode ver necessariamente como esse relaxamento total. Não é um relaxamento total, mas é você se prestar atenção, né? Não é nem relaxar, é você prestar atenção naquilo que você está vivenciando no momento, entendeu? Naquilo que você está, na vida que você, no que você está vivendo, no que você está sentindo no momento, e se desligar um pouco das outras coisas. Você trouxe essa questão do TDAH, você sabe que essa é uma questão que assim, ó... Esse episódio a gente vai ter um episódio só de TDAH. Não, porque é muito amplo. É amplo, é complexo, mas assim... Não, e tem muita gente reclamando de TDAH, eu acho. Isso que eu ia dizer. Você também, Gilmar? Seu filho também? Pois é, mas é porque a gente vai acabar entrando no TDAH. As pessoas antigamente diziam que o TDAH só era diagnosticado em criança, já sabe que pode ser diagnosticado no adulto? Essa pergunta que você fez foi interessante. Ó, gente, tem muita coisa interessante. Eu ficaria aqui falando sobre essas coisas há muito tempo, porque eu realmente vou me empolgando. Mas assim, ó, o que acontece? Quando uma pessoa ela é uma criança e ela tem o TDAH, ela tem ali déficit de atenção com hiperatividade, ela tem esses dois sintomas. Quando a pessoa ela vai crescendo, ela vai aprendendo a manejar a hiperatividade. Então, é muito difícil, é muito incomum que você encontre um adulto que seja muito hiperativo, que fique que nem uma criança quando ela tem ali, né, um quadro bem definido de hiperatividade. Por quê? Porque esse adulto ele vai aprendendo ao longo dos anos a lidar com isso. Porém, muitas vezes o déficit atencional permanece, né? Então, essas dificuldades aí. Agora, Renato, você trouxe uma coisa que essa é uma grande questão assim para mim. Porque veja, tem muitas pessoas hoje de fato que se queixam que tem TDAH. Eu tenho muitos pacientes assim, e principalmente da nossa faixa etária assim. Isso, em sua maioria, profissionais e tudo mais, que falam, não, eu tô tentando ler, eu tenho alguma coisa, porque se eu tô tentando ler, eu não tô conseguindo. Só que assim, ó, às vezes esse déficit atencional pode ser inclusive por ansiedade. Entendi. Pode ser inclusive porque não é um hábito. Pode ser inclusive porque você está lendo na cama, e se você está lendo na cama, vai
Uma técnica que eu gosto de usar e que eu posso até dividir aqui com vocês a gente não pode deixar para estudar algo em um local que tem muito reforçador para a gente. Então, por exemplo, você está em casa, você olha a TV, aí você olha para o lado, tem um travesseiro, aí tem a cama, aí tem tanta coisa que é mais celular, o relógio. Tem tanta coisa que é mais reforçador para você do que o estudo, que o seu cérebro vai estar ali gritando, vai estar querendo fazer o que ele está habituado a fazer. Entendeu? Então, assim, agora, hoje em dia, como é que a gente faz dentro da psicologia? Existe uma área chamada neuropsicologia, que geralmente quando a gente recebe alguém que a gente tem uma desconfiança, né, e não tem, a gente fica em dúvida ali, que pode ter o TEA, né, que é transtorno de espectro autista, ou TDAH, ou outra condição, a gente encaminha para neuropsicologia, né, neuropsicóloga, neuropsicólogo, para fazer um processo de avaliação, que geralmente são testes, né, psicológicos, e a própria avaliação do profissional, né, que compõe essa avaliação como um todo. E aí são algumas sessões, né, bem fechadas, sabe, algo mais fechado. Assim. Vamos deixar essa parte do TDAH para um outro momento. A gente vai, quem sabe, trazer também um profissional psiquiatra também, né, que a gente fale várias abordagens. Tem até uma colega minha que talvez topasse aqui. Pois é, então já vamos agendar, né? Quando a gente terminar o programa hoje, a gente já vai buscar aí uma agenda aí. Legal. Então, Léo, quando a gente fala de ansiedade e estresse, a gente sempre, e eu vejo as pessoas reclamarem de dois fatores, né? Como se esses dois fatores pudessem ser predominantes para que o estresse ou ansiedade aconteça ou venha a acontecer. Sim. Que é o ambiente de trabalho, né? E o ambiente familiar, talvez. Né? Então, assim, já que a gente já sabe que existe a predisposição genética, já que a gente já sabe que os fatores ambientais, como é o caso familiar, o convívio familiar e não a estrutura genética familiar e o ambiente de trabalho são fatores externos, e a gente, infelizmente, a gente não pode trocar de família. Às vezes, quando a gente tem algum probleminha que a nossa família leva ao estresse, um casamento, né, um parente, enfim. Por muitas vezes também a gente não pode trocar de trabalho. Né? Uma vez eu fiz um comentário, a pessoa virou para mim e falou assim, troca de trabalho, como se trocasse de trabalho fosse uma coisa mais simples do mundo. Eu falei, pô, bicho, eu tô estressado há muitos anos isso, né? Eu tô estressado, eu acho que foi na época que eu trabalhava em ambiente hospitalar, né? Pô, tô estressado, o ambiente está me consumindo bastante. E aí a pessoa falou, sai do trabalho. Aí eu falei assim, aí eu vou viver de quê? De amor, de lua, de... Então, assim... Bem empática, né? Bem a gente empática. não pode nem trocar de trabalho, nem a maioria não pode, a gente não pode trocar de família. O que é que a gente pode fazer? Eu vou usar a palavra para minimizar os efeitos nocivos que esse ambiente pode e às vezes leva, né, a gente ficar mais ansioso, mais estressado. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Não só falando agora da terapia em si, do profissional, né? Perfeito. Mas assim, uma atividade física, uma leitura, um filme, né? Não, você trouxe uma coisa aí bacana. Hoje em dia a gente tem uma série de estratégias de autocuidado que a gente pode desempenhar, né? Então, a atividade física, gente, para ansiedade, eu acho que é um remédio. É um remédio. Rapaz, correr, velho. Caio e Gilmar aqui, os diretores, Léo, a gente jogava muita bola junto. Gilmar quebrou o pé, Caio já quebrou o braço, eu rompi o ligamento. E hoje eu vivo do que eu produzo. Eu sou profissional liberal, eu vivo do que eu produzo. Se Deus o livre guarde acontece alguma coisa comigo, eu deixo de ganhar dinheiro. Se eu fico em casa, deixo de atender, eu deixo de ganhar dinheiro. Se eu deixo de dar um curso, eu deixo de ganhar dinheiro. Se eu deixo de ir para uma pós-graduação da aula, eu deixo de ganhar dinheiro. Então eu parei de jogar bola para diminuir a chance de me contundir. E a corrida era para mim algo meio que, pô, acordou de manhã cedo, moro na praia, vai dar uma corridinha, não sei o quê. Mas hoje a corrida tornou-se o meu principal esporte. Né? Obviamente que eu faço mais musculação por conta de que a musculação a gente pode realizar quase todos os dias, ou todos os dias e a corrida não. Isso foi uma orientação até do meu ortopedista, Dr. Anderson. Por sinal, Anderson, bora marcar a data, Anderson. Vamos lá, né?
você tá muito corrido, libera a sua agenda aí pra gente vir gravar aqui, falar um pouquinho de joelho. E aí eu tive até uma lesão, a mesma lesão de Neymar, o Neymar teve jogando bola, eu tive correndo, que é tipo uma fratura por esforço repetitivo, agora correndo, e eu fiquei um tempo, aí o doutor Anderson conseguiu me tratar. E a corrida, bicho, eu boto um fonezinho de ouvido, boto uma música, boto o podcast dos meninos aqui pra ouvir, saio correndo, e é relaxante. Às vezes eu acordo assim, poxa, eu tô com um projeto para fazer, eu fico ansioso. Hoje a minha ansiedade é mais voltada para o trabalho mesmo. Pô, tô querendo fazer um projeto, fica ali naquela ansiedade, eu vou correr, dar aquela estabilizada, né? A energia, boa parte daquela energia que tava eu vou usar assim uma figuração. Aquela energia que estava toda concentrada no meu cérebro, nos meus pensamentos para aquele projeto, ela se dissipa na corrida. Né? Tem isso, né, Léo? Obviamente. Tem gente, a atividade física, ela traz até a sensação pro ser humano que ele está ali, de certa forma, no controle do corpo dele. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão ansiosas, elas sentem justamente o contrário, né? De que está se perdendo ali o controle. Porque meu coração está assim, porque eu estou assim. Então, você ter isso é muito bacana. Em relação além da atividade física, né? Respondendo a primeira pergunta. Além da atividade física, Renato, eu acho que você pensar o que é que te faz bem, sabe? Quais são as pessoas... eu estou num trabalho que está muito ruim, mas quem são as pessoas dentro desse trabalho ruim que eu posso estar mais próximo? Tem alguém que eu tenho embate? Por que não comunicar a essa pessoa e tentar dialogar? Porque eu acho que assim, eu acho que essa é a primeira estratégia que uma pessoa pode fazer, é comunicar. Às vezes a gente não dá o valor que a comunicação merece. Porque assim, se eu não comunico a Renato que algo que Renato faz me incomoda, eu nem dou a Renato a possibilidade de mudar esse comportamento. Perfeito. Entendeu? Então, assim, acho que essa é uma questão. Acho que você também se cuidar. Quando a pessoa trabalha muito, tem um cálculo que é básico. Se eu estou trabalhando muito, eu preciso aumentar o meu autocuidado. Então, ok, você está trabalhando muito porque você quer alcançar algumas coisas, acho que a gente tem isso. Então, acho que é uma matemática básica. Então, eu estou trabalhando muito, eu tenho que pensar. Eu vou colocar o meu autocuidado quando? Vai ser sábado de tarde, eu vou marcar uma massagem. Aí, uma massagem que é algo tão relaxante, e às vezes a gente pensa, tem muitas pessoas que nunca fizeram, não é algo, né, extremamente caro, não é algo caro, é algo acessível. Mas aí você pergunta, vocês aí, já foram uma vez tomar uma massagem? Um já, o outro não. Várias vezes. Então, assim, mas é uma coisa que quando você conversa com as pessoas, não, nunca fiz. Poxa, mas é um processo de autocuidado. É você ali parando e você pensando, poxa, eu mereço isso aqui. Então, é uma matemática básica para que a gente depois não tenha que lidar com uma consequência muito maior. Às vezes, as pessoas começam a sentir os sintomas da ansiedade, ou que não estão mais conseguindo segurar aquilo ali, e não fazem nada a respeito. Entendeu? Não reorganizam, não cria um hábito mais saudável, não reestrutura o que é que está disfuncional. E aí, gente, é matemática básica, né? O resultado disso não pode ser outro além do adoecimento. Qual é a linha, qual é o limite do até onde o autocuidado pode e deve e vai, mas quando nem o autocuidado, quando nem as leituras, quando nem os conselhos de pessoas próximas, qual é a hora de pedir ajuda ao profissional? Como é que eu descubro isso? Então, digamos que eu estou aqui, vivo estressado, vivo ansioso, eu corro, eu faço atividade todos os dias, eu pratico atividade física todo santo dia, né? Mas mesmo assim, estou hipotetizando, mas mesmo a atividade física sim, mas imagine que eu vivo ansioso, que eu vivo estressado, eu já conversei com as pessoas do meu trabalho e mesmo assim eu continuo estressado dentro do meu trabalho, eu continuo estressado com a minha família. Qual é o momento de dizer assim, não, agora eu preciso de ajuda? É porque eu acho que isso aqui eu mesmo eu tenho essa dúvida, Léo. E agora eu vou abrir meu coração aqui para você e para a audiência. E eu sou aquele cara que defendo a psicologia. Minha irmã caçula tem 16 anos e ela falou assim, não, eu penso, né? Ela quer fazer área de saúde
e já falou assim, não, eu gosto da psicologia também, e eu falei aquela questão que eu acho que a psicologia ainda é uma profissão que já vem sendo muito bem vista e que e ainda vai ser muito mais por conta desses problemas de saúde mental que a gente vem tendo. Mas quando é que eu sei? Porque eu não sei. Eu realmente não sei. A gente conversando aqui nos bastidores quando você chegou, com o Caio e com o Gilmar, quando é que eu devo pedir ajuda ao psicólogo? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou olhar para dentro de mim? Num processo de autoajuda, eu também preciso olhar para dentro de mim. Quando é que eu tenho que pedir ajuda? Você sabe que você falou isso agora e eu senti a verdade das suas palavras, você viu? Mas é. Eu, e essas coisas às vezes me preocupam e me sensibilizam mesmo. Eu tenho, Porque é uma dor, né? Obviamente que eu falei assim mesmo, porque eu tenho essa dúvida, assim como acho que boa parte das pessoas que estão assistindo aqui o programa hoje tem, como o Gilmar tem, como o Caio tem, sim, né? as pessoas sofrem, né? E você sabe que tem alguns critérios que são aqueles parecidos com aqueles que eu falei no início sobre ansiedade, trazer sofrimento, paralisar um aspecto da vida, estar durando muito tempo. Então, assim, né? Eu estou estressado há quanto tempo? Né? Porque vai viver a vida estressado, tem 1 ano, 2 anos, tem não sei quantos anos estressado, e aí? É essa a vida que você quer ter? É assim que você quer viver? Né? Tem pessoa, você falou logo no início do nosso bate-papo aqui sobre, eu sei que não é todo mundo que precisa, né? Mas, e de fato, não é todo mundo que precisa. Tem aquelas pessoas que precisam, né? Tem um diagnóstico, elas têm uma patologia, elas têm uma depressão, então elas precisam fazer um acompanhamento, muitas vezes não só psicológico, mas psiquiátrico e tudo mais. Tem aquelas pessoas que elas não é que elas precisam, mas elas se beneficiariam muito se elas fizessem, né? Não porque elas não têm um transtorno, mas porque elas têm ali alguns comportamentos disfuncionais. Existem três tipos de comportamento assim que a gente pode falar aqui, que é o comportamento passivo, o comportamento agressivo e o comportamento assertivo. Então, eu atendo muitas pessoas que vão ao meu consultório com essa queixa de não conseguir ser assertivo, que é não conseguir dizer um não conseguir dizer as coisas que incomodam. Aquela pessoa passiva é aquela pessoa que simplesmente não consegue dizer não. Às vezes está aqui comigo, você está aqui comigo e tem alguma coisa te incomodando e você não consegue dizer, Léo, isso aí não está legal para mim. E aquela pessoa agressiva é aquela pessoa que até consegue dizer, mas quando ela diz de um jeito tão ruim, que ela prejudica as relações, que ela depois se arrepende, que ela depois fica triste porque falou daquele jeito. Então, assim, tem pessoas que às vezes não tem uma patologia ali, né, definida, mas tem alguns comportamentos disfuncionais que precisam ser reestruturados no processo de psicoterapia. Pode ter também uma pessoa que tem uma curiosidade, quer ir lá conhecer, nunca passou, né, 40 anos da vida, nunca foi no psicólogo e pensa assim, não, eu quero ir ver como é, né, e tudo mais. Agora, voltando para o eixo principal da sua pergunta, se a pessoa identificar sofrimento, tanto para ela quanto nas relações, as pessoas que a gente convive, elas dão esse tipo de feedback. Você exagerou naquilo ali. Olha, eu percebi que você tá exagerado. Eu acho que você, né? As pessoas que convivem com a gente ali, elas vão dando esse feedback e às vezes é importante a gente ouvir. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se for uma pessoa, muitas vezes, que tem um transtorno de personalidade narcisista muito, muito, muito bem definido ali, talvez ela não veja assim, né, que ela precisa, imagina, ela precisar de algum tipo de ajuda. Então, às vezes, a gente ouvir o feedback, ouvir outras pessoas é importante, entendeu? Eu vou compartilhar, vou chamar de dor, né, que eu acho que pode ser também de outras pessoas, e era uma coisa que eu falava muito. A psicologia é a vida. A psicologia é as porradas que a gente toma na vida. A psicologia é o sofrimento que a vida proporciona a gente. É isso que faz com que... minha terapia, eu falei isso uma vez, inclusive com um amigo nosso em comum, a gente falando, ele veio conversar comigo, ele falou, velho, você já fez terapia? Eu falei, eu já tentei fazer um tempo, só que eu acho que o profissional, a abordagem do profissional, eu acho que não era a abordagem no qual eu esperava. Eu acho que a linha de trabalho dele era uma linha do que eu esperava. Então, talvez esse primeiro momento com a terapia minha, esse primeiro contato não foi legal. Eu já conversei com você sobre isso até, não foi? E eu falava bem assim, velho, eu acho que eu já tomei tanta porrada na vida, né? Eu sempre fui muito precoce com as coisas
por qual eu passei, né, em relação à família, em relação à vivência. E isso é minha terapia. E eu acho que tem muita gente que fala isso, né? Tem muita gente que fala isso. Que nada, eu não preciso de terapia, não. Sim. Né? Então eu acho que as pessoas que mais falam isso talvez sejam as que mais precisam. Talvez. Né? Agora, assim, tem muita coisa na vida que pode ser terapêutica, mas não é a mesma coisa do que um processo de psicoterapia, sabe? Não tem como ser a mesma coisa. Claro que a palavra terapia, na verdade, é um termo genérico, né? É um termo que pode significar muitas coisas. Você pode fazer um chá, você pode dançar e dizer que terapia, né? É um termo genérico. Agora, assim, o processo de psicoterapia, né? Ele é um processo diferente. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi tantas coisas. Eu já fiz terapia em 2014, fiz 1 ano e meio. E foi quando eu comecei a aprender muita coisa sobre mim. O meu jeito rígido de funcionar, eu era muito rígido, sabe? O que a gente chama de rígido na terapia cognitiva é aquela pessoa que, vamos lá, lembra aquele exemplo que eu dei da recepcionista que chegou aqui e me chamou de menino? Por mais que você tentasse me falar assim, não, rapaz, ela não quis dizer isso não, tira isso da cabeça, ela chamou de menino porque ela chama todo mundo assim. Cabeça dura, o famoso cabeça dura. O famoso cabeça dura, digamos assim. Aí, então assim, a gente aprendeu a flexibilizar os meus próprios pensamentos, foi um processo muito, muito bacana. Eu tenho de herança, assim, eu sinto isso, genética, né, que a gente estava falando, um perfil mais ansioso para lidar com as coisas. Eu tenho esse perfil. Então eu quero resolver as coisas logo, eu tenho uma estratégia... Mas isso é ansiedade ou imediatismo? Porque eu tenho essa dúvida. Lembra que a gente começou a falar aqui hoje no início do programa? Eu falei assim, rapaz, eu já fui muito imediatista. Tipo assim, eu comprei essa caneca, essa caneca vai chegar aqui em Valença meio-dia, ela vai chegar no centro de distribuição aqui do Correio, e o Correio vai me entregar às 5 horas da tarde dentro da minha casa. Só que eu tenho a opção de meio-dia ir lá buscar, eu vou lá buscar. Eu não quero esperar o Correio chegar. Isso é ansiedade ou é imediatismo? Então, é porque a pessoa que ela é ansiosa, Renato, ela tende a ser controladora e imediatista. Por quê? Porque ela quer ter o controle das coisas. Lembra da estratégia de lutar ou fugir? A sua estratégia, né? A pessoa que controla, ela tende a ser mais aquela pessoa que luta. Que enfrenta. Ela quer, exatamente. Que vai para o campo de batalha. Ela quer logo, eu preciso resolver, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Né? Então, tem um exemplo, eu preciso fazer amanhã, eu preciso ver o resultado. Entendeu? Então, eu tenho um pouco disso também. Só que isso não é uma estratégia bacana, entendeu? Porque a gente não vai conseguir controlar tudo. Tem até a vida, gente, é como se fosse uma montanha-russa. Em relação à ansiedade. Peguem essa analogia que eu vou fazer. Se você está ali na montanha-russa, pouco importa você tentar segurar na cadeira da frente, irmão, ou no negócio do lado aqui. Se tiver de acontecer alguma coisa com você segurar ali, só vai fazer cansar seu braço, entendeu? Você já está, então, a intenção mesmo de jogar os braços para cima e ir na montanha-russa, entendeu? E curtir o momento. Entendeu? E muitas vezes a gente tenta ali ter o controle de tudo e das coisas e não é possível, entendeu? E não é possível, e é um aprendizado constante, sabe? Não é como se eu também estou zerado disso aqui. Acho que é uma constância, sabe? A gente vai aprender a lidar com essas questões. Eu digo que eu vim aprendendo a lidar com as minhas questões. E todos nós temos, né, nossas questões. Todos nós temos necessidades emocionais que não foram atendidas pelos nossos pais ou pelo contexto onde a gente estava, que desencadeiam várias coisas na vida psicológica do ser humano. Entendi. Eu acho que se deixar a gente ficar aqui, tem gente que vai perder o casamento, né? Porque marcou com as digníssimas. Não foi? Voou. Mas e assim, a gente já está assim, finalizando, mas eu quero te dizer assim, você sabe que estar aqui para mim... Calma. Não, mas eu vou só falar uma coisa aqui que é importante, assim, para pontuar isso, para não esquecer. Estar aqui para mim é muito satisfatório, e eu falo isso não muito satisfatório, todo rebuscado para falar às vezes, né? Mas o que eu quero dizer é que eu fico feliz. Porque quando eu penso dentro da minha trajetória, veja, eu conheci você, Renato. Então, assim, eu estou aqui com vocês e isso pode parecer, para vocês que estão aqui, que são da cidade e tudo mais, isso pode parecer algo mais natural da vida. Mas para mim, que, por exemplo, às vezes eu olho para a paisagem de Valença, ou eu olho para onde eu estou, eu olho assim para a paisagem, para as coisas que estão aqui, eu falo, olha onde eu estou. Olha onde eu cheguei.
olha onde eu cheguei. Estou aqui com pessoas que, né, diferente de vocês três que cresceram juntos e jogaram bola juntos, eu não conheço vocês da vida toda. Então eu falo, olha onde a minha profissão me trouxe, olha os contatos que eu consegui fazer a partir da minha profissão. Então isso é algo que me deixa muito satisfeito, grato com a vida. Obrigado. Ele já até antecipou, me deixou até emocionado. Então, como eu estava falando, se deixar aqui, realmente a gente vai falando e vai entrando temas relacionados à saúde mental. Eu queria agradecer, Léo, né? Você aí agradeceu algumas vezes, a gente que agradece, né, meninas? A gente agradece, eu tenho certeza que a audiência, quando o programa for ao ar, né, na quarta-feira, às 20 horas, às 19h15, no canal do Estúdio Rocon, que vai fazer sentido para muita gente. Tenho certeza absoluta, né? E, gente, sempre quando fizer sentido para vocês um conteúdo, não só o conteúdo do resenha, não só o conteúdo do caos, não só o conteúdo do mérito da causa, qualquer coisa que você vê na internet, não é essas porcarias de política, de coisa ruim, não. Compartilhem coisas boas também, tá? Porque a nossa saúde mental precisa de coisas boas. Né? A gente precisa se alimentar do que é bom, a gente precisa se nutrir de coisas que vai fazer com que a gente vá para frente, coisas que façam a gente respirar melhor, sentir boas emoções, não coisas ruins. Parem de ficar propagando coisas ruins. E aí eu vou pedir para que Léo deixe uma mensagem, e depois eu encerro o programa, sobre pensamentos positivos, não é? Qual a importância da gente, né, de pensar positivo, de propagar coisas boas, de pedir ajuda quando for necessário, tá? Então, assim, Léo, eu quero que você conclua a sua fala com uma mensagem, digamos, pegando na deixa aí da galera que fala, digamos que essa mensagem sua possa ser vista, vai ser vista por boa parte das pessoas que acompanham o nosso programa, mas digamos que você imagine que essa mensagem vai correr o mundo, né? O que é que você diria? O que é que você diria aí, né? Poxa, eu estou falando aqui agora. Digamos que todas as televisões, todos os meios de comunicação entraram ao vivo para você agora falar para todo mundo, para as 8 bilhões de pessoas do mundo. Rapaz, eu acho que eu quero falar também algo sobre o tema, né? Que é a ansiedade e estresse. Que assim, gente, a ansiedade ela é uma emoção e é importante a gente entender que a ansiedade ela sempre diminui. Então a gente não deve buscar lutar contra a ansiedade. A melhor forma da gente conseguir superar e se sentir melhor é fazendo um acordo com ela e não lutando contra ela, porque é algo que existe em nós para nos proteger. Acho também que a grande questão, sabe, Renato, é a gente ter um pensamento realista sobre as coisas. Sabe? Existe uma diferença entre possibilidade e probabilidade, então a gente tem que encarar as questões de uma forma realista. Claro que ser otimista nos motiva, nos incentiva, é forte, é poderoso isso dentro da gente. Então, quando a gente acredita, tem esperança, eu sempre tenho uma frase de uma música Amarelo, assim, que eu acho que é muito forte, eu sempre digo ela, assim, e eu acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente, que é ir atrás daquilo que a gente quer com a fúria e com a beleza do sol. Então, aquilo que a gente almeja, né? E é isso que eu tento colocar na minha mente. Girassol de Tony Garrido? Não, é uma música... Tem essa, mas é uma música do Emicida e ele pega uma música do Belchior e faz uma... Ah, já sei, essa música, tô ligado. Sabe? Inclusive o documentário de Emicida na Netflix, acho que chama Amarelo também. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, assim, isso é algo que eu tento colocar na minha mente, assim, sabe? Quando eu saio de casa, às vezes cedo, vou para outra cidade, eu falo, não, eu vou. Porque eu quero alcançar certas coisas que são importantes para mim e eu vou com a fúria e com a beleza do sol para pegar aquilo que eu almejo, que eu quero. Então, eu acho que que é importante ter sonhos na vida, sabe? E é importante ter bons encontros. Bons encontros nos motiva e eu sinto que hoje eu tive um bom encontro quando eu estive aqui fazendo esse bate-papo com vocês, porque eu saio daqui mais empolgado em relação às coisas que eu quero ter, que eu quero alcançar, que eu quero sentir também, que é importante. Então, eu acho que é um pouco disso. E para você alcançar, para você sentir essas coisas, e para que você possa também fazer com que pessoas consigam sentir, né? Desculpa a redundância, esses sentimentos, essas coisas boas, onde é que as pessoas lhe encontram?
né? Em rede social, nos seus atendimentos nas suas cidades. Fale também um pouquinho desse que eu fiquei curioso, os meninos também ficaram curiosos aqui sobre o seu programa de terapia cognitiva voltada para homens, né? Essa comunidade. Então, né, eu trabalho aqui, atendo aqui em Valença nas sextas-feiras, em alguns sábados, e atendo lá em Santo Antônio de Jesus, O nome das clínicas? Ah, sim, verdade. Mas eu atendo na Clínica Lotus aqui em Valença. Atendo em Santo Antônio na quarta e na quinta-feira. Na quarta, no Espaço Trilhar, que é um espaço de psicologia mesmo. E na quinta, na Dermatomed, que é uma clínica lá de Santo Antônio. Em Tancredo Neves, eu atuo lá, né, como eu falei, na Secretaria de Educação do município, e também em uma clínica chamada Physiocenter. E atendimento online aí, né, pessoal, que é para todo o Brasil aí, né? Pois é, Physiocenter lá com o Henriquinho. Com o Riquinho. Henriquinho foi meu aluno, já atendi muito lá também. Muita Foi? gente boa. Mande meu abraço pra ele. Henriquinho, se você estiver vendo esse programa também, ó, beijão pra você, meu irmão. Você mora no meu coração também. Henriquinho é gente boa demais. Mas é isso, nesses locais, entendeu? E esse projeto aí para homens é algo que eu sinto cada vez mais a importância de fazer isso, porque as relações, os relacionamentos amorosos, uma coisa que poderia explicar muito porque não estão dando certo, é porque os homens e as mulheres estão em posições diferentes, assim. As mulheres vieram repensando muito o local delas e os homens ainda estão com um pensamento muito arcaico. Eu já ouvi, por exemplo, de homens na terapia: eu sinto que ela não gosta mais de mim. Mas por que você acha que ela não gosta mais de mim? Porque ela não bota mais minha comida, porque ela não leva minha toalha, entendeu? Então, assim, essa foi a explicação que a pessoa deu. Então, assim, eu acho que a gente precisa rever um pouco essa masculinidade, entendeu? A gente precisa se constituir enquanto homens de outra forma. E aí eu tive a ideia desse grupo, entendeu? Que bom. Tá vendo aí? Então, galera, a gente vai... Eu falei no início do podcast que estávamos iniciando o nosso 4º episódio. Mas, na realidade, é o nosso 6º episódio, tá? Então, galera, terminamos aqui o nosso 6º episódio da Resenha de Saúde. Vocês sabem onde me contam, lá no Instagram, Dr. Renato Lima. Estou atendendo sempre na Clínica Lotus, a mesma clínica que Léo atende aqui em Valença, terças e quintas, em Laje, na Clínica Mais Vida, em Amargosa, na Clínica Revitale, em Jequié, na Clínica Plena. Você também pode me encontrar junto com o pessoal da pós-graduação do Instituto Renato Lima de Saúde e Estética Avançada. Muito obrigado, lembre-se de seguir o canal do Estúdio Rocon, segue também o Instagram de Léo, segue o meu Instagram, segue o Instagram do Resenha de Saúde, sempre coloque, tanto aqui nos comentários aqui embaixo aqui do vídeo, quem você quer ver aqui batendo um papo comigo, e também coloca lá no Resenha de Saúde. Eu quero ver fulano, eu quero ver Beltrano, tá bom? Um beijo, tchau turma!